E aí, pessoal? Beleza? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Artis Podcast, onde a gente sacia nossa série de conhecimento, né? Isso aí. E hoje a gente vai mergulhar num astro que, bom, todo mundo conhece, né? É, todo dia a gente vê ele por aí. Exatamente o Sol. A gente vai usar como base para esse mergulho profundo o artigo Sol Wikipedia, a enciclopédia livre. Preparados para uma viagem espacial. Com certeza. Então, bora lá. E já vou avisando. Se preparem, porque hoje a gente vai descobrir algumas coisas, digamos, surpreendentes sobre o Sol. Sabiam, por exemplo, que o Sol não tem uma superfície sólida tipo a da Terra. Pois é. E ele é considerado uma estrela pequena, acredite se quiser, perto de outros monstros que existem por aí no universo. É verdade. Incrível, né? A gente vê e tem grande no céu. Parece gigante. Mas para a gente começar a entender melhor essa estrela, que tal a gente falar um pouco sobre a estrutura do Sol? Bora lá. Muita gente pensa no Sol como, sei lá, a bola de fogo gigante. É, normal, né? Mas a real é bem diferente e bem mais interessante, eu diria. Bem mais. Me explique isso melhor. Se o Sol não é uma bola de fogo, o que ele é, então? O Sol, na verdade, é uma esfera gigante de plasma. Plasma. O que é isso? É um estado da matéria, tipo, diferente dos que a gente está acostumado aqui na Terra. Sólido, líquido e gasoso. Imagina um gás superaquecido, com as partículas carregadas eletricamente. Ah, entendi. É mais ou menos por aí. Essa Eu sopa gosto de plasma aí, ela é toda igual? Ah. Ou tem alguma diferença? Nada disso. O Não. Sol é tipo uma cebola cósmica, sabe? Hum. Com várias camadas, cada uma com sua função e características. Tipo, as camadas da Terra. Isso. E a gente pode começar falando do núcleo, o coração do Sol, onde tudo acontece. A mágica acontece ali, né? A fusão nuclear. Tá Lá bom? que o hidrogênio vira hélio, liberando uma energia absurda. Exatamente. E essa energia, para chegar até a gente aqui na Terra, precisa atravessar várias outras camadas. Nossa, que jornada! E como é essa viagem? Então, primeiro a energia passa pela zona radiativa. É tipo um labirinto de fótons, sabe? Eles ficam batendo para lá e para cá, sendo absorvidos e remetidos várias vezes. E essa jornada pode levar milhares de anos. Caramba, que loucura. E depois desse labirinto, pra onde a energia vai? Depois da zona radiativa, a gente chega na zona convectiva. É ali que o plasma quente, por causa da energia que está vindo lá de baixo, sobe em direção à superfície, como se fossem bolhas na panela de água fervendo. Ah, entendi. E é essa movimentação que causa aquela granulação que a gente vê na superfície do Sol, né? Isso mesmo. Falando em superfície, lembrei daquela curiosidade que você falou no começo? O Sol não tem uma superfície de verdade. Como assim? A gente chama de superfície o que a gente vê, mas na real não é bem uma superfície sólida. O que a gente vê é a fotosfera, Fotosfera? é a camada onde o Sol fica opaco, sabe? A luz visível não consegue atravessar dali para baixo. Ué? É tipo uma cortina de plasma que esconde o que está por baixo. Então a gente só tá vendo a pontinha do iceberg solar. E o que tem depois dessa fotosfera? Aí a gente tem a atmosfera solar, que é composta pela cromosfera, a região de transição, a coroa solar e a heliosfera, que se estende para além de Plutão. E por falar em coroa solar, sabia que ela é muito mais quente que a própria superfície do Sol. Sério? Mas como isso é possível? Não era para ser mais frio quanto mais longe do núcleo. Pois é, essa é uma das grandes perguntas que os cientistas ainda tentam responder. A gente ainda não tem certeza, mas as teorias mais aceitas falam que a culpa é das ondas magnéticas ou da reconexão magnética. Mistérios do universo, né? Mas, mudando um pouco de assunto, do que o Sol é feito além de plasma? Qual a receita desse bolo estelar? O Sol é um bolo bem simples, na verdade. Os ingredientes principais são hidrogênio e hélio. Só isso? Basicamente. Uns 74% da massa do Sol é hidrogênio, 24% é hélio e o restinho é só um tempero cósmico de outros elementos. E como a gente sabe disso? Os cientistas mandaram uma sonda lá para tirar uma amostra. Nada disso. A gente usa uma técnica chamada espectroscopia. Ela analisa a luz do Sol e cada elemento químico deixa uma assinatura específica na luz, sabe? Tipo uma impressão digital. Incrível, né? E essa análise, além da receita do bolo, ela diz mais alguma coisa. Sim. Ela dá pistas de como o Sol se formou a partir da nebulosa solar, uma nuvem de gás e poeira que deu origem ao sistema solar. É como se a gente estivesse estudando o DNA do Sol. Fascinante. Então o Sol carrega a história da sua própria formação. Exatamente. E por falar em história, você sabia que o Sol não fica parado no espaço? Ele está em constante movimento, orbitando o centro da Via Láctea a uma velocidade impressionante. E esse movimento influencia a Terra de alguma forma. Com certeza. O campo magnético do Sol, por exemplo, é bem agitado e essa agitação causa o que a gente chama de atividade solar. Tipo o quê? Manchas solares, erupções solares, ejeções de massa coronal. Manchas solares. Aquelas áreas escuras que aparecem no Sol. Mas elas influenciam a gente aqui na Terra. Sim, as manchas solares são regiões com campo magnético muito intenso e essa atividade magnética pode ter impactos aqui na Terra. Por exemplo, você já viu uma aurora boreal. Claro.
É um espetáculo de luzes incrível. Pois é, as auroras são causadas pela interação do vento solar que vem lá do Sol com a atmosfera da Terra. E essa interação é influenciada pela atividade magnética do Sol, incluindo as manchas solares. Caramba, então o Sol tá por trás desse show de luzes. Incrível! E essas manchas solares, elas aparecem do nada. De jeito nenhum, elas seguem um ciclo, tipo um calendário solar. A cada 11 anos, mais ou menos, o número de manchas solares aumenta e depois diminui. E esse ciclo solar tem alguma relação com o clima aqui na Terra? Acredita-se que sim. Quando o Sol está mais quieto, com poucas manchas solares, a Terra tende a ficar mais fria. E quando o Sol está mais agitado, com muitas manchas, a Terra tende a ficar mais quente. Nossa, então o Sol realmente dita o ritmo por aqui. Mas e essa atividade solar toda, ela vai durar para sempre? Nada é para sempre, nem a energia do Sol. Ele está, digamos, na meia-idade, numa fase chamada sequência principal, onde a fusão nuclear transforma hidrogênio em hélio, mas essa fase tem um prazo de validade. E o que acontece quando essa fase acabar? O Sol simplesmente apaga. Não, não é bem assim. Daqui a alguns bilhões de anos, o hidrogênio no núcleo do Sol vai acabar e ele vai começar a fundir hélio. Aí ele vai se transformar numa gigante vermelha. Gigante vermelho. E o que acontece com a Terra nesse cenário? Aí que vem a má notícia. O Sol vai se expandir muito, engolfando Mercúrio e Vênus e a Terra. Ok. Bom, digamos que ela não vai ter um futuro muito brilhante. Que fim trágico. Mas ainda bem que isso vai demorar bilhões de anos, né? Ainda temos um bom tempo para apreciar a luz e o calor do Sol. Mas é importante lembrar que, apesar de ser essencial para a vida na Terra, a luz solar também pode ser perigosa. Verdade. É sempre bom usar protetor solar, óculos escuros e boné, principalmente no verão e nos horários de sol forte. Com certeza. E nunca olhe diretamente para o Sol sem proteção adequada. Como óculos especiais para observação solar, a gente precisa admirar o Sol com segurança. É isso aí. Mas e aí o que mais a gente pode aprender com o Sol? Essa estrela guarda outros segredos. Com certeza. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai explorar as missões espaciais que têm desvendado os mistérios do Sol e nos proporcionado imagens espetaculares. E aí, pessoal, gostaram da nossa viagem espacial até aqui? Se inscrevam no canal Ades Podcast. Ouvir é aprender, para não perder a continuação da nossa aventura solar. Pois a gente espera lá. Até a próxima. Valeu! Ah. De volta para a segunda parte do nosso mergulho profundo no Sol, aqui no Ades Podcast. Ades Podcast Ouvir é aprender. Na primeira parte a gente viu um monte de coisa sobre o Sol, né? A estrutura, a composição. Até falando do futuro, né? Tipo, o que vai acontecer com o Sol e com a gente daqui a alguns bilhões de anos. Pois é, o Sol não é só uma bola de fogo no céu, né? Yes. Muita coisa acontecendo lá. Muita coisa mesmo. Mas a gente já sabe tudo sobre o Sol. Ou ainda tem mistério para desvendar. Mistério sempre tem, né? Tipo o quê? Me conta mais sobre esses mistérios. Um deles é o problema do neutrino solar. Neutrino solar. Que nome complicado. O que é isso? Calma, não é tão complicado assim. Os neutrinos são partículas, sabe? Tipo umas mini partículas que quase não interagem com a matéria. É fantasmas. Mais ou menos. Eles atravessam tudo, quase sem deixar rastro. E eles são produzidos lá no núcleo do Sol durante as reações nucleares. Então o Sol é uma fábrica de neutrinos. Isso. Mas por muito tempo os cientistas detectaram bem menos neutrinos do que a gente esperava. Menos neutrinos. Mas por quê? Essa era a pergunta que ninguém conseguia responder. Era como se o Sol estivesse escondendo parte da sua energia. Que mistério, hein? E como é que os cientistas resolveram esse problema? Descobriram que o Sol estava de dieta, produzindo menos neutrinos. Nada disso. A solução foi ainda mais interessante. Descobriram que os neutrinos podem mudar de sabor durante a viagem do Sol até a Terra. Mudar de sabor. Como assim? É como se eles fossem camaleões cósmicos, sabe? Eles mudam de tipo durante a viagem. Então os neutrinos estavam lá, mas a gente não estava conseguindo detectar todos eles porque eles estavam disfarçados. Que incrível. E esse é só um dos mistérios do Sol. Tem outro que intriga os cientistas até hoje? O aquecimento coronal. Aquecimento coronal. O que é isso? Lembra que a gente falou que a coroa solar, a camada mais externa da atmosfera do Sol, é muito mais quente que a superfície? Sim, lembra. Mas como isso é possível? Não era para ser mais frio quanto mais longe do núcleo? Essa é a questão. A lógica diz que a temperatura diminui com a distância, mas na coroa solar é o contrário. A temperatura lá é altíssima, muito maior que na superfície. E o que causa esse aquecimento todo? A gente ainda não sabe ao certo, mas tem duas teorias principais. A primeira é que o aquecimento é causado por ondas. Ondas, tipo ondas do mar. Não. Ondas magnéticas, ondas sonoras, ondas gravitacionais. Essas ondas seriam geradas lá na zona convectiva do Sol, viajariam até a coroa e liberariam energia lá, aquecendo o plasma. Entendi. E a outra teoria? A outra teoria aposta na energia magnética. O campo magnético do Sol é super dinâmico, cheio de reviravoltas e libera energia na forma de explosões. Essas explosões, como as erupções solares, poderiam aquecer a coroa. Então temos dois suspeitos.
ondas e campo magnético. Mas qual deles é o verdadeiro culpado pelo aquecimento coronal? Ai, não, mistério. Os cientistas continuam investigando, coletando dados e tentando entender melhor o Sol. Parece que a gente ainda tem muito que aprender. E como é que os cientistas estudam o Sol de perto? Vão lá com um termômetro gigante. Nada disso. A gente usa missões espaciais. Missões espaciais, tipo Star Wars. Mais ou menos. São sondas e telescópios que a gente manda para o espaço para observar o Sol de pertinho, coletar dados e mandar informações para a gente aqui na Terra. E quais foram as missões mais importantes para a gente entender o Sol? A gente teve várias missões pioneiras, como as sondas Pioneer, que estudaram o vento solar, a Skylab, que observou a coroa solar, Solar Maximum Mission, que focou nas erupções solares. E a SOL, né? Aquela que está no espaço desde 1995, observando o Sol sem parar. A SOL é uma veterana. Ela fica num ponto estratégico entre a Terra e o Sol, chamado Ponto de Lagrange. E ela já fez várias descobertas importantes, além de ser uma ótima caçadora de cometas. Caçadora de cometa. A SOL já descobriu mais de 4.000 cometas. Nossa, que incrível. E teve Ulisses também, né? Aquela que foi estudar os polos do Sol. Isso, a Ulysses tinha uma órbita diferente e que permitia ela passar por cima e por baixo do Sol, sabe? A gente não consegue ver os polos do Sol daqui da Terra. E a sonda Genesis, que tentou coletar amostras do vento solar. Essa teve um final meio trágico. Ela conseguiu coletar as amostras, mas na volta para a Terra, o paraquedas falhou e ela se espatifou no deserto. Que pena. Mas pelo menos conseguiram recuperar alguma coisa. Sim, algumas amostras sobreviveram ao impacto e estão sendo analisadas pelos cientistas. Ufa, ainda bem. E as missões exterior, que dão uma visão 3D do Sol. Parece coisa de filme. As sondas exterior ficam em lados opostos do Sol e com isso a gente consegue ver a nossa estrela de vários ângulos. Que demais. E a SSDO, aquela que manda imagens em alta definição do Sol. A SDO é fantástica. As imagens são tão nítidas que a gente consegue ver detalhes incríveis da superfície solar. E a Parker Solar Probe, aquela que está se aproximando cada vez mais do Sol. Essa é a mais corajosa de todas. Ela está enfrentando temperaturas extremas para chegar bem pertinho do Sol e coletar dados da coroa solar e do vento solar. Quanta tecnologia. E o mais legal é que a gente tem acesso a todas essas informações, né? A NASA e outras agências espaciais disponibilizam imagens, vídeos, dados, tudo de graça. Que maravilha. É só procurar na internet e se aventurar nesse mundo de descobertas. Exatamente. Bom, pessoal, por hoje é só. Essa foi a segunda parte da nossa jornada solar. Na próxima parte, a gente vai voltar no tempo e descobrir como o Sol influenciou a cultura humana. Fiquem ligados. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Artes Podcast, ouvir é aprender. Para não perder a última parte dessa aventura solar. A gente se encontra lá. Até a próxima. Fala, galera. De volta para a última parte do nosso mergulho aqui no Artes Podcast. Artes Podcast, ouvir é aprender. Última parte já. O tempo voa quando a gente está explorando o universo, né? Voa mesmo. A gente já viu tanta coisa sobre o Sol nessas últimas partes, né? Estrutura, composição, os mistérios. A ciência por trás do Sol. É. Mas e a história da nossa relação com essa estrela? Afinal, o Sol sempre esteve presente na vida da gente, desde, sei lá, o começo da humanidade. Pois é, o Sol sempre foi objeto de fascínio, de estudo, de veneração desde os primórdios. Verdade. O Sol sempre teve um lugar central na cultura humana, né? Em várias civilizações ele era associado a divindades, a mitos. Exatamente. Para muitas culturas antigas, o Sol era o centro do universo, a fonte da vida, do calor, da luz. Os egípcios, né? Com o deus Ra, que cruzava o céu na sua barca solar. Isso. E os gregos com o Hélio conduzindo a carruagem do Sol. Os astecas faziam sacrifícios humanos para o deus Sol Tonati. Nossa, que loucura! O Sol era realmente poderoso para essas civilizações. Sem dúvida. E essa admiração pelo Sol se reflete até hoje na nossa cultura, né? Tipo, domingo, dia de descanso, era originalmente o dia do Sol, em várias culturas. A gente ainda usa expressões como astro-rei e raios solares para se referir ao Sol. Verdade. Mas além da cultura, a observação do Sol também foi fundamental para a ciência, né? O Sol era o relógio da galera antigamente, né? O movimento aparente do Sol no céu serviu de base para a criação dos primeiros calendários. Os povos antigos observavam os solstícios, os equinócios, as mudanças de estação. Tudo isso para determinar as datas importantes para a agricultura, para as festas religiosas. Faz sentido. Mas e aí, quando a gente começou a entender o Sol de uma forma mais científica? Os gregos foram pioneiros nisso, lá no século VC. O filósofo Anaxágoras, por exemplo, propôs que o Sol era uma esfera gigante de metal incandescente. Caramba. Imagina a reação da galera naquela época. Ele teve alguns problemas por causa dessa ideia, mas a ciência foi evoluindo, né? E essa evolução passou por vários outros pensadores, né? Tipo Ptolomeu, no século II d.C., com o modelo geocêntrico do universo, com a Terra no centro. E esse modelo durou mais de 1.400 anos. Nossa. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? A Terra é que gira em torno do Sol. Exato.
No século XVI, o Copérnico propôs o modelo heliocêntrico com o Sol no centro, mas essa ideia não foi bem aceita na época. A Igreja Católica não gostou muito dessa ideia, né? Não mesmo. Mas as evidências a favor do heliocentrismo foram se acumulando. Tipo as observações do Galileu, né? Com o telescópio ele viu as manchas solares, as fases de Vênus. Exatamente. E essas observações confirmaram que a Terra girava em torno do Sol. A partir daí, o estudo do Sol decolou de vez, né? Sim. No século XIX, a gente teve a espectroscopia, que permitiu analisar a luz do Sol e descobrir os elementos químicos que ele tem. E no século XX, a teoria da relatividade de Einstein, que explicou a origem da energia do Sol, a fusão nuclear. E a gente continua aprendendo até hoje, né? Com as missões espaciais, como a Parker Solar Probe, que está cada vez mais perto do Sol, desvendando seus segredos. Nossa, a gente viu tanta coisa sobre o Sol nesses 3 episódios, né? É incrível como a nossa compreensão do Sol evoluiu ao longo da história. De mitos e deuses a modelos científicos complexos, a gente nunca parou de buscar conhecimento sobre o Sol. É verdade. E o mais legal é que a gente ainda tem muito para descobrir. É isso aí. A gente explorou a estrutura, a composição, atividades, os mistérios, história. Ufa! Acho que agora a gente pode dizer que a gente conhece um pouco melhor o Sol, né? Com certeza. E esperamos que vocês tenham gostado dessa viagem espacial com a gente. E para quem quiser se aprofundar ainda mais no assunto, a gente recomenda o artigo Sol Wikipédia, a enciclopédia livre, que a gente usou como base para esse mergulho. E não se esqueçam de se inscrever no canal Atis Podcast, Ouvir é Aprender, para não perder nenhum episódio. A gente está sempre explorando novos temas, desvendando mistérios, matando a sede de conhecimento da galera. Valeu pela companhia, pessoal. A gente se encontra no próximo mergulho. Até mais!